está aqui também na apresentação que a Maria Lúcia preparou. Então, primeiro fala a Maria Lúcia, faz a exposição e depois eu complemento. Então, muito obrigado, Maria Lúcia e toda a equipe da biblioteca e do museu pelo trabalho cuidadoso, delicado e muito bem feito que vocês prepararam. Eu passo a palavra, então, a Maria Lúcia. Bem, boa noite. Boa noite. Quero agradecer o convite do professor Campilongo, uma honra. E mostrar, falar da biblioteca, para mim é um grande prazer. Então, eu vou contar um pouquinho aqui dos nossos livros que são dos autores da Semana de Arte Moderna. Bem, a nossa biblioteca é uma biblioteca cheia de bibliotecas. É uma biblioteca desculpe. A nossa biblioteca é uma biblioteca cheia de bibliotecas, né? Então aqui não vou entrar nesse assunto, né? Hoje não é o assunto a história da biblioteca, mas a nossa biblioteca remonta lá do século XVIII. Então, com a coleção do Dom Manuel da Ressurreição, enfim, uma coleção preciosa, cujo livro mais antigo nosso é de 1520, do livro do Dante. Bem, dentro dessa coleção, então, nós temos aí uma coleção dos antigos alunos que participaram, né, que foram os promotores da Semana de Arte. Aqui, para os calouros e alunos que ainda não conheceram a biblioteca, essa é uma foto do depósito da biblioteca, onde está parte do acervo. E aí, então, começando a falar dos membros, né, dos personagens da Semana de Arte. Então, Paulo Prado, que foi um aluno da turma 58, de 1889, né, escreveu o livro Paulística e Retrato do Brasil. Esse Paulística, vejam, é uma doação, né, o autor, Paulo Prado, oferece à biblioteca, tem uma dedicatória, né. Aqui, o outro exemplar de Paulística que nós temos é uma doação do professor Spencer Van Pré. Né, para quem é novato aqui na faculdade, talvez não conheça ainda, esse nome não seja familiar, mas quando estudarem lá na filosofia, eu tenho certeza que os professores vão mencionar. Foi um professor, diretor da faculdade muito querido e que doou muitos livros para a biblioteca. Então nós temos uma coleção bem significativa que pertenceu ao professor Spencer Van Pré. E também eu estudo bibliografia material, ou seja, né, a trajetória do livro, as marcas que vão ficando, né, nos exemplares durante a história. Então aí temos os carimbos, marcas de registros administrativos, de propriedade, de proveniência. Bem, aqui o outro livro do Paulo Prado, Retrato do Brasil. Ele publicou o livro em diferentes editoras, né? Nós temos a primeira edição do livro do Paulo Prado. Aqui eu fiz um pequeno resumo dos exemplares, de algumas características desses exemplares. Então temos aí um exemplar que foi publicado pela Companhia Monteiro Lobato, né, que é a editora do Monteiro Lobato. Foi uma doação, no primeiro item, doação de Tomás Lessa em memória de Roberto Lessa. Então, provavelmente no uso da biblioteca vocês vão encontrar um cartãozinho grudado no livro e com uma fotinho de um aluno que faleceu quando estava no quarto ano, e o tio dele, né, o Tomás Lessa, doou uma enorme de uma coleção para a biblioteca circulante. Hoje em dia, esses livros não estão mais
praticamente nenhum ou nenhum na biblioteca circulante, porque eles já estão virando mais obras de pesquisa, obras históricas, obras que já foram para a biblioteca central, já como um patrimônio bibliográfico a ser preservado. Nós temos a encadernação, a encadernação original, né? Que isso hoje, para quem assistiu a palestra da professora Gênesis, né, toda aquela análise das capas dos livros, das ilustrações, então isso também é um estudo que dá para fazer, né, com essas características. Bom, tanto o retrato do Brasil também, olha, coleção do Silvio Portugal. Silvio Portugal foi um jurista, não sei se vocês já ouviram falar dos 100 bibliófilos. Eram 100 colecionadores que bancaram edições especiais de algumas obras da literatura brasileira. E essas obras hoje valem fortunas, né? E o Silvio Portugal, quando ele faleceu, a família vendeu a biblioteca para o Ministério da Educação, que doou à Universidade de São Paulo para ser a biblioteca central da Universidade de São Paulo. Depois essa biblioteca foi desmontada, foi distribuída para as unidades e nós ganhamos uma ótima coleção do Silvio Portugal. Não temos as obras da coleção dos 100 bibliófilos, né? Só veio uma parte para a faculdade. Tem aí algumas características das obras. O René Thiollier, que foi também o mecenas da Semana de Arte, ele doou seus livros para a biblioteca e sempre ele fez uma dedicatória, né? Aqui, nesse O Homem da Galeria, a Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo oferece René Thiollier em 1927. Thiollier foi da turma de 75 de 1906. Aqui também temos o ex-libris do René Thiollier. Não sei se o mouse está passando para vocês, né? Ele está aqui impresso na página de rosto do livro do René Thiollier. Aqui a República Rio-Grandense, né? Thiollier participou da Revolução de 32, então depois ele escreve esse livro falando dos paulistas, né? Assim como os gaúchos tinham lá o orgulho do estado, ele escreveu para falar de São Paulo. Também, olha, doação do autor. Aqui nessa dedicatória ele coloca a Biblioteca da Gloriosa, né? Achei muito bonito e então até destaquei aqui, né? Já chamando, né? Já hoje em dia, né? Os alunos gostam, os professores gostam de dizer gloriosa, né? Thiollier marcou aqui em 1933. É uma edição numerada, isso faz diferença no exemplar, dá o valor na edição, né? O nosso exemplar é o número 151. Então aqui também um pequeno resumo das obras do Thiollier, né? Com dedicatória, doação dele mesmo. Aqui o Guilherme de Almeida. Esta capa da obra A Dança das Horas, a primeira edição foi feita de Cavalcante, a nossa edição é de 1928. Como bem observou o professor Campilongo hoje de manhã, nós dois estávamos olhando o livro e tem uma sigla aqui. Eu cheguei a pensar que essa sigla pudesse ser do ilustrador Paim, Antônio Vieira Paim. Mas também acho que não é, que nós vimos hoje a Gênesis falando, né, sobre as capas, que não se sabe de quem, quer dizer, é uma dúvida que até quem já fez grandes pesquisas bem profundas não conseguiram identificar. Guilherme de Almeida tem umas edições muito bonitas, são as mais bonitas do grupo da Semana de Arte. Com colorido, desenhos, tem algumas obras, vou mostrar aqui para vocês, assim, o trabalho
trabalho tipográfico, ele joga com as letras, vários tipos tipográficos, muito interessante. E esse livro dele, Você, desenho da Anita Malfatti, tá? Aqui, esse livro também muito ilustrado, com umas ilustrações lindíssimas, com capitulares, com muitas capitulares na obra. Aqui mais alguns detalhes. Aqui também quer dizer, vocês são bastante jovens, né? Então, mas aqui no final do pé da página tem essa letrinha, essa palavra meu, né? Isso chama reclamo. Então, no início da página seguinte, começa com meu. Então, era uma forma de facilitar a ordem do livro, né? A sequência. Então, ele usa isso já. Normalmente, os livros do século XVIII, XVII, se encontra muito, se vê muito o reclamo, quase todos. Tem isso no pé da página. E ele usa esse recurso, que é bastante interessante já num período bem moderno, né? Esse livro também do Guilherme de Almeida, quando ele é exilado, ele vai para Portugal, ele conta daí, né, escreve do exílio, e foi doado à biblioteca por um antigo aluno, o Olavo Tabajara Silveira. São, olha, alguns detalhes da obra, né, se vê como Guilherme de Almeida ele tinha um apreço pelas suas edições, e pesquisando vê-se que em cada edição ele tirava alguns exemplares num papel diferenciado, ele assinava, ele tinha algo especial que não ia para o comércio, talvez ele, né, para a sua biblioteca ou para presentear. No nosso caso, nós não temos essas edições. Então, aqui também um resumo das obras do Guilherme de Almeida. Nós temos aí a tese de doutorado dele, essa tese de doutorado que é do sentimento nacionalista na poesia brasileira. Olha, pertenceu ao Brasílio Machado Neto, né? Tem o ex-libris do Brasílio Machado, um ex-libris lindíssimo. No primeiro exemplo, na obra Meu, um ex-libris manuscrito de Alfredo Nasser, que foi um jurista, um político, enfim, são, às vezes, quando pesquisando, né, para saber a origem, ou como esse livro chegou à biblioteca, então são esses registros, essas pequenas notas, às vezes escondidas dentro da obra, vão dando pista de como elas chegaram à faculdade, né? Então aqui também mais alguns detalhes de algumas edições, alguma segunda edição, mas também a primeira edição, né, com bastante, muito bonitas obras do Guilherme de Almeida. Aqui a obra do Menotti Del Picchia, As Máscaras. Essa obra foi um presente para o José Carlos Macedo Soares, e ela está autografada pelo Menotti Del Picchia e pelo ilustrador da obra, que é o Paim. O Paim, ele foi muito famoso, ele fez alguma ilustração da Igreja Nossa Senhora do Brasil e foi o precursor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Aqui mais alguns livros do Menotti. Esse livro Jesus, né, Tragédia Sacra, ele é todo ilustrado, umas ilustrações lindíssimas na obra, mas também assim, é uma dificuldade de se descobrir quem foram os ilustradores, quem desenhou, quem né, ilustrou a obra. Aqui também esse livro é bem engraçado, é o Menotti Del Picchia respondendo a um padre sobre a questão do divórcio. Aqui, esse SP é Silvio Portugal,
Então, estudando, né, as marcas dos livros, eu acabei descobrindo que o SP é um livro que pertenceu à Biblioteca Silvio Portugal, que é aquela biblioteca que o Ministério da Educação comprou e doou para a Universidade de São Paulo. E aqui é a classificação usada na Biblioteca do Silvio Portugal. Aqui um resumo dos livros do Menotti. Alguns foram reencadernados, às vezes quando as bibliotecas faziam a reencadernação, eles tiravam a capa original e acabavam descartando a capa original, que hoje em dia não se faz mais, né? Aqui o livro do Oswald, né, o Serafim Ponte Grande, também, esse é a primeira edição, tá? Aqui o do Oswald também, o Perfeito Cozinheiro, das Almas deste Mundo, foi um livro doado à biblioteca pelo professor Campilongo, esse livro nós não tínhamos. Então aqui esses emojis que nós usamos, vejam, tá lá no livro, eles já usavam, né, a carinha olha brava, tá com sono, rindo, tá lá na exposição, para quem quiser apreciar a obra. Aqui um pequeno resumo da obra do Oswald. Tá? Sérgio Millier foi bibliotecário aqui na faculdade, foi ele que organizou o conhecimento, a nossa biblioteca, a Biblioteca Central como ela está hoje. Foi um crítico de arte, participou da Semana de Arte Moderna, mas ele ele estudou em Berna e ele então falava português, então parece-me que quando foi lá na Semana de Arte ele teve dificuldade em declamar a fala dele, precisou de ajuda. Então aqui também é uma dedicatória do Sérgio Millier à biblioteca. E aqui é uma informação que a biblioteca colava nos livros, né? Era para que o aluno tivesse um respeito com a obra, que não riscasse. Então ficou a marca aqui dessa prática, dessa política da biblioteca. Esse livro foi doado pelo Sérgio Millier ao professor Fernando Mendes de Almeida, né? E depois o professor Fernando Mendes de Almeida doou à biblioteca. Aqui mais alguns livros do Sérgio Millier, tá? Críticas a respeito do Sérgio Millier são umas críticas muito elogiosas a ele, né? Que era um grande intelectual. Né? Aqui um pequeno resumo das obras do Sérgio Millier. Aqui o Antônio Castilho de Alcântara Machado, da turma 92 de 1923. Também as obras do Antônio Alcântara Machado, é possível ver esse trabalho com a tipografia, né, esse paté baby aqui, como diferente, bem diferente do tradicional. Uma obra muito ilustrada, inclusive já mereceu uma edição facsimilar, que nós temos na biblioteca também. Aqui também se percebe o jogo de letras, dos tipos, né? A página de rosto do livro aqui de 1928, perdão. Né? Aqui mais alguns detalhes da obra do Antônio de Alcântara Machado. Também um pequeno resumo, a obra O Paté Baby foi ilustrado pelo Paim, né, por esse professor que foi o precursor da FAO, muito importante o Paim. Aqui um destaque que eu dei para que esse livro tem o prefácio do Oswald de Andrade, o famoso livro dele, né, Brás, Bexiga e Barra Funda, que está lá na exposição também. Tá? Do Mário de Andrade nós temos algumas obras. O que eu achei curioso do Mário de Andrade é que o Paulo Duarte diz que ele, quando escreveu, ele foi publicar esse ensaio sobre a música brasileira, a editora exigiu, ele não recebeu nada em troca, e só assim ela publicava, né, e ainda exigiu para que fosse junto esse contênio da história da música. Nós temos aqui essa primeira edição do Mário de Andrade.
Temos também o amar verbo intransitivo, né? Amar verbo intransitivo com Z e amar verbo intransitivo com S. Né? Então, não é a primeira edição e este é de 1944. Também foi uma doação, um exemplar foi doação e este exemplar pertenceu ao Luiz Washington. Luiz Washington Vitor. Nós temos muitos exemplares desse colecionador na biblioteca. Aqui mais um detalhe dos livros do Mário de Andrade. Um pequeno resumo do Mário de Andrade. E aí a gente tem alguns críticos da Semana de Arte. Então, Monteiro Lobato, este livro aqui, O Escândalo do Petróleo, está lá na exposição, com o autógrafo do Monteiro Lobato. A edição, na nossa edição do Urupês, não é a primeira edição, né? Mas é uma capa muito bonita. Aqui foi uma obra, esse Presidente Negro foi uma obra doada pela Casa do Estudante, então doaram a biblioteca. Né? Aqui uma relação, um resumo das obras do Monteiro Lobato. Esse é o Mário da Silva Brito, um grande crítico da Semana de Arte, foi da turma 112 de 1943. Nós temos 2 exemplares dessa obra. Aqui o Cândido Mota Filho. O Cândido Mota Filho, para quem quiser pesquisar, ele tem muita crítica escrita no Correio Paulistano. Ele foi da turma 88 de 1910, com dedicatórias à biblioteca. Alguns livros dele com essa dedicatória à biblioteca. O Paulo Duarte, olha, o livro dele com a ilustração da Tarsila. O Paulo Duarte foi da turma de 95, de 1926. Aqui, para quem não conhece, é o fichário da biblioteca, onde nós lançamos mão para pesquisa, para encontrar o material. Então, além do Dédalus, nós vamos aqui nesse fichário que é tombado pelo Condefat. E aqui é um trabalho que a biblioteca está fazendo de revisão, de catalogação desses itens. Então, quando vocês pesquisarem os livros da Semana de Arte, já vão encontrar características, como se tem dedicatória, se ele é ilustrado, quem foi o ilustrador, se tem desenhos da Anita Malfatti, enfim. Nós estamos trabalhando, colocando no registro do livro mais do que um autor, um título, a data, a editora, dando características peculiares àquele exemplar. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada aí. E além, é claro, de convidá-los para frequentar a biblioteca e visitar a exposição. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela exposição completa, né, do nosso acervo e daquilo que ele tem e mais diretamente vinculado à semana de 22. Bom, eu começo fazendo um registro, um agradecimento à Academia de Letras, que acho que esse parou. Um agradecimento à Academia de Letras, que desde o início da concepção desse seminário, nos procurou, disse que tinha interesse em participar, em colaborar, e de fato colaborou bastante, inclusive com toda esta parte, digamos, mais de exibições, de performance, de manifestações artísticas, como a belíssima apresentação do Maculelê agora, e seguramente também algo muito interessante
amanhã com um circo e com um adesivo. Queria agradecer muito a vocês a colaboração da Academia de Letras para com este evento. A Maria Lúcia destacou aspectos importantes aqui da nossa biblioteca, e eu gostaria de retomar um pouquinho alguns desses aspectos. Nunca é igual a conferência anterior que a gente fez, e eu vou tomar como mote, como ponto de partida, um comentário que o professor Samuel fez na terça-feira e que também é objeto de um dos painéis da exposição, possivelmente aquele painel, o próprio Samuel foi quem organizou. Ele faz uma distinção, uma diferenciação entre a sigla ERM, aposta ao final dos requerimentos, que significa E receberá, mercê. E compara o ERM, E receberá, mercê, que aparece num pedido, aparecia em vários, né? Pedidos de matrícula que os alunos dirigiam ao diretor da faculdade, e depois ele na apresentação, ele mostrou um outro requerimento, né, do mesmo aluno. Esse aluno era ninguém mais ninguém menos do que Oswaldo de Andrade, quando pediu a matrícula, no início de um dos anos letivos que ele frequentou aqui, e ao final do ano, ele fazia um outro requerimento qualquer à faculdade, e ao invés de colocar ERM, ele finalizava o documento com o PD, pé de deferimento. Pode parecer um jogo de palavras, pode parecer algo insignificante, um detalhe irrisório nessa construção, mas eu acho que ele simboliza algo que está muito vinculado à Semana de 22, à história de São Paulo, a paulística, a história da Faculdade de Direito e a inserção de São Paulo num novo contexto. Um pouco a Lídia Schwartz essa manhã destacava isso. São Paulo teve um crescimento populacional extraordinário, um crescimento da indústria, da economia, uma coisa com índices para serem admirados internacionalmente. Né? Difícil um lugar do planeta que tenha tido, num espaço de tempo tão curto, uma mudança tão drástica. Mas essa mudança era no perfil da população, tinha a ver com a chegada dos imigrantes, tinha a ver com a industrialização, tinha a ver com a riqueza acumulada com o café no estado de São Paulo, e significava uma mudança, né, que não está no detalhe ERM ou PD, mas que está na mudança da estrutura social de São Paulo. Esta mudança na estrutura social se reflete na semântica, na forma de utilização da linguagem que a gente encontra nos documentos. O documento é apenas um sintoma dessa transformação. Mas essa transformação, ela não ocorria apenas nisso, no requerimento, ou na urbanização, ou na industrialização, ou na riqueza de São Paulo. Ela se traduzia também, por exemplo, na arquitetura. Né? O Teatro Municipal de São Paulo, e posteriormente a reforma do prédio da Faculdade de Direito, e isso no Teatro Municipal de 1911, 1912, se eu não me engano, a reforma da faculdade é de 1934 e a criação da USP é de 1935. Tudo isto é a passagem do ERM para o PD, mas no plano da arquitetura da cidade de São Paulo, tá? No plano urbano de São Paulo. Ou quem pega um livro, vale a pena
apenas servido pelo deboche, por ser muito bem escrito e por retratar essa mudança em São Paulo, que é o livro sobre o pseudônimo, não me lembro o nome, é conhecido pelo pseudônimo, o autor não, como era muito irônico em relação à cidade, aos paulistanos, ao estado de São Paulo, ele acho que preferiu assinar com o pseudônimo de Hilário Tácito. A ironia já ficava até no nome do autor. Hilário Tácito escreveu em 1917 ou 1916 um livro chamado Madame Pommery, né? Que era um misto de Madame Pompadour e Madame Bovary. Já era uma gozação, enfim, o nome do autor e o título do livro. E o conteúdo ainda mais irônico, contava a história da introdução da champanhe na cidade de São Paulo. Os paulistas eram uns bregas, uns cafonas que só tomavam cerveja, ainda cerveja quente, e Madame Pommery chega da França em São Paulo com a missão civilizatória de introduzir, evidentemente é uma paródia, uma gozação, de introduzir a champanhe, apresentar a champanhe ou champanhe para os paulistas. E aí ele aproveita este mote para mostrar o quanto São Paulo era uma cidade provinciana. Eram poucos os cafés, poucos os restaurantes, poucas livrarias, pouca atividade cultural. Isto é de 1917, às vésperas da Semana de Arte. É do ano da famosa exposição da Anita Malfatti, tão discutida nesta manhã. Mas a introdução do champanhe em São Paulo era uma ironia que mostrava a necessidade de cumprirmos um rito de passagem. São Paulo é um lugar muito provinciano, tem que ser modernizado. A ironia do Hilário Tácito, a modernização veio por uma cafetina francesa que introduziu a champanhe nos bares de São Paulo, nos bordéis de São Paulo. Ora, aqui eu tenho uma mudança também, da cerveja quente para o champanhe, dos prédios mal acabados de taipa para as construções grandiosas e europeizadas, como o Teatro Municipal, ou então no estilo neocolonial, como aqui na faculdade, ou então a pretensão pomposa de se criar a mais importante universidade do Brasil. Tudo isso mostrando um rito de passagem. E a Semana de Arte de 22 se introduz nesta mesma linhagem. São estes escritores todos que a Maria Lúcia apontou aqui, escritores que procuravam, cada um ao seu modo, identificar esta mudança. Foi o que fizeram Thiolier, foi o que fez Paulo Prado, foi o que fez o Monteiro Lobato, em estilos muito diferentes. E foi o que fez também Oswaldo de Andrade, o que fizeram Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, como lembrou a professora Gênese, que não eram irmãos, apesar do nome Andrade e da cidade ser muito, muito pequenininha. A Semana de Arte de 22 era um dos diversos sintomas dessa ruptura, como foram a industrialização, a arquitetura, a reforma deste prédio, a construção do Teatro Municipal, eram marcos de uma cidade em transformação. Uma cidade que tinha uma importância econômica, naquela época já exuberante. São Paulo já era, a essa época, o estado mais rico do Brasil, economicamente mais poderoso do Brasil, mas não tinha nem de perto a pujança cultural ou a pujança política que tinha, por exemplo, mas não só, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, era um pouco a tentativa de mostrarmos uma versão ou uma contribuição
que os paulistas poderiam oferecer para o destino do país. O livro do Paulo Prado é um livro muito criticado, considerado, do ponto de vista metodológico, errôneo, com informações imprecisas, mas eu tenho ali um retrato do Brasil que procura atribuir uma missão grandiosa para São Paulo, fazer com que a grandeza que São Paulo vivia naquele momento se reproduzisse pelo Brasil todo. Ou então, exercícios como o da Semana de 22, ou de autores como o Mário e o Oswaldo de Andrade, procuravam fazer a mesmíssima coisa, trazer para o Brasil novidades que fossem eventualmente capitaneadas por São Paulo. As bibliotecas, no geral, né, os gabinetes de leitura no Brasil inteiro, em São Paulo também no século XIX, e tem um livro sobre os gabinetes de leitura no século XIX, daquela que escreve da Ana Luísa Martins. Ela escreve um livro sobre a faculdade juntamente com a Heloísa, né? Muito interessante, contando esta história. Muitas destas bibliotecas, e particularmente a nossa tem a história de receber acervos importantes, como o do Silvio Portugal, por exemplo, mas não só. Foram vários os milionários, aristocratas, cafeicultores ou professores da faculdade, como é o caso do Spencer Van Bree, por exemplo, é o caso do Luiz Washington Vita, por exemplo, é o caso do Valdemar Ferreira, e por aí vai. A nossa biblioteca, o que ela tem de mais precioso, de mais rico, ela recebeu em doações de antigos alunos. Não só, algumas doações foram muito preciosas e não de antigos alunos, como, por exemplo, a doação que fez o Túlio Ascarelli, uma das mais importantes da história da nossa biblioteca, e não era um antigo aluno, era um antigo professor, que passou pouco tempo por aqui, o professor italiano que passou pouco tempo por aqui, mas que ofereceu uma biblioteca de valor inestimável. Estas contribuições todas, acho que também nós poderíamos incluir no rol daquelas tentativas para mudar o perfil de São Paulo. Né? Construir uma nova biblioteca, trazer para a direção da biblioteca uma figura importante, inclusive para o modernismo, como foi o Sérgio Millier, na época em que dirigiu a nossa biblioteca. Tudo isso era, digamos, a pretensão de afirmação de um novo papel cultural para São Paulo, se traduzir em diversos aspectos, desde aprender a tomar champanhe, até ter uma biblioteca que estivesse à altura da riqueza dos paulistas. Né? Enfim, eu acho que esta exposição consegue, e mostra a brilhante reunião de capas, de comentários que a Maria Lúcia acabou de fazer, retratam este momento, esta história de evolução da nossa biblioteca e da nossa cultura. Quer dizer, querendo ou não, todas essas doações para a nossa biblioteca faziam, no seu conjunto, o papel de um esforço coletivo das pessoas reconhecerem a importância do espaço cultural da biblioteca da Faculdade de Direito, e deixava muito claro os vínculos, não apenas da nossa biblioteca, mas da nossa própria casa, da faculdade, com a modernização do país, com o modernismo e com a Semana de 22. Ontem veio aqui a professora Maria Augusta Fonseca, que é considerada não apenas pela filha do Oswaldo de Andrade, mas por muita gente, se não a principal, uma das principais biógrafas do Oswaldo de Andrade. E depois da palestra, eu a convidei para almoçar. Fomos aqui nessa casa de Francisca, que é um dos poucos sobreviventes, um dos poucos restaurantes sobreviventes aqui no centro, e eu fui almoçar com ela lá.
Aí aproveitei que ela conhece muito e detalhadamente a obra do Oswald de Andrade, tudo que se escreveu a respeito do Oswald de Andrade e tudo que o Oswald de Andrade publicou, ela conhece e traz para diante. Fez aqui uma apresentação muito bela também, e eu fiz duas perguntas para ela, meio galhofa, brincadeira, de alunos da faculdade. Primeiro eu perguntei a ela: é verdade que o Oswald de Andrade, vaia que ele recebeu e que outros receberam no Teatro Municipal durante a semana de 22, foi uma vaia comprada, né? Dizem alguns que o Oswald de Andrade veio aqui à faculdade, ele tinha estudado aqui um pouco antes, veio à faculdade e chamou um grupo de amigos e teria combinado: ó, vocês vão lá no Teatro Municipal, na hora que eu entrar para fazer a minha palestra, a minha fala lá, vocês vaiam da maneira mais estridente que puderem vaiar. Se a vaia for bem forte, bem legal, depois eu pago uma rodada de cerveja para vocês. A rodada de cerveja é por minha conta. Bom, se ele fez essa proposta para os estudantes ou não, eu não sei. Mas se a proposta foi feita, eu tenho certeza que os estudantes aceitaram. Você vai lá vaiar qualquer um e ainda vai receber a cervejada, a rodada de cerveja, negócio fechado automaticamente. Ela falou: olha, a chance de que isso seja verdade é razoável. E o Oswald ouviu essa história várias vezes e nunca desmentiu. Mas também não existe nada que comprove que de fato a vaia foi uma vaia marqueteira, uma vaia comprada, mas existe essa versão da participação da faculdade na história dos modernistas. A outra galhofa, brincadeira, quase uma variante de uma prova acadêmica, diz o seguinte: que o livro de atas no qual foi, digamos, lavrado, não era uma ata, não era um livro oficial, foi lavrado a obra O Perfeito Cozinheiro, na Garçoniere do Oswald de Andrade, que ficava a 500 metros daqui, que o livro onde foi redigido, ou eram feitas as anotações, que depois se transformaram no Perfeito Cozinheiro, que é um livro que está exposto aí também na nossa mostra, teria sido um livro de atas da Faculdade de Direito, que o Oswald de Andrade, precisando do livro, não precisava de dinheiro porque era milionário, mas precisando do livro, porque tinha a ideia de colocar o livro lá na Garçoniere, achou mais fácil pegar um livro que estava dando sopa aqui no almoxarifado, na secretaria da faculdade, e colocou o livro lá na Garçoniere. Perguntei para a Maria Augusta: é verdade que o livro utilizado para O Perfeito Cozinheiro era um livro da faculdade? Ela falou: também já ouvi essa história. Pode ser que seja verdade, tem muitos ingredientes que dão credibilidade para essa história. O Oswald estudava em 1917, quando foi escrito, ele estudava na faculdade, era aluno da faculdade, Ele trancou a matrícula, depois voltou, já era um pouquinho mais velho, tinha 27, 28 anos quando voltou à faculdade, então ele era aluno da faculdade, era dado a fazer esse tipo de brincadeira, e a chance de que isso tenha ocorrido existe, mas não tem comprovação nenhuma de que o livro era de fato um livro da faculdade. De qualquer maneira, vários destes amigos do Oswald de Andrade assinam o livro e muitos deles são colegas de turma, colegas de faculdade do Oswald de Andrade. Então era uma turma da faculdade: Monteiro Lobato, o Guilherme de Almeida, o Menotti de Elpica. Era esta turma que frequentava lá a Garçoniere e vira e mexe fazia uma anotação e colocava observações, recortes de jornal, trechos de poemas, de músicas no livro de atas supostamente da faculdade. Não há prova de que tenha sido assim. De qualquer modo, a contribuição de alunos da faculdade para esse livro, ela é quase que total, sei lá, 80%, 70%, 80% do livro, ele é preenchido com anotações de gente que passou, foram antigos alunos, ou então eram alunos
da Faculdade de Direito. E o Perfeito Cozinheiro é considerado uma espécie de precursor também do modernismo entre nós. Enfim, todas estas coisas vocês podem conferir com muita calma e com muito detalhe na exposição que está montada aí no Museu da Faculdade. Enfim, pessoal, agradeço muito aos guerreiros que permaneceram aqui solidariamente até esta hora. Alguns estão desde de manhã aqui, como é o caso do Caco, como é o caso da Maria Lúcia, como é o meu, como é o da Yasmin, como é o do Renan, e eu tenho que eu não sei o nome. Tá desde de manhã aí também, Lucas? Bom, espero que tudo isso tenha sido do agrado de vocês, e amanhã tem mais. Amanhã nós temos às 10h30 uma apresentação do Rodrigo Buchignani aqui nesta sala sobre circo e direito, a arte nas praças públicas e o direito, o circo e o modernismo. O Rodrigo é um estudioso dessas coisas, ele é um ator circense, é palhaço de circo, é equilibrista, malabarista, enfim, acho que é uma coisa diferente, interessante escutar o Rodrigo. E depois, à noite, a Academia de Letras e o Centro Acadêmico também, a Academia de Letras preparou um espetáculo circense também, acho que primeiro é o circense às 19h e depois o espetáculo de dança antropofágica às 19h30.